Olá, tudo bem com você? Bem, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre as verdades que nos transformam a respeito da leitura em voz alta, a leitura compartilhada. Também quero falar um pouquinho com você sobre as mentiras que nos impedem de colocar essa atividade como prioridade na rotina da nossa família. Bem, eu quero ler alguns trechos que eu anotei aqui para vocês sobre a importância da leitura em voz alta. A leitura em voz alta, ela pode funcionar como janelas, oferecendo visões de mundo que podem ser reais ou imaginárias, familiares ou estranhas. Às vezes, os livros são espelhos que transformam a experiência humana e a refletem de volta para nós. Em outros momentos, elas são portas de vidro, de correr, pelas quais o leitor precisa simplesmente atravessar com a imaginação, para tornar-se parte do mundo que foi criado e recriado pelo autor. Criar nossos filhos não é simplesmente prepará-los para uma vida adulta ou acreditando que o que eles mais necessitam é de uma formação acadêmica, que eles mais necessitam de conhecimento, mas criar os nossos filhos se trata de uma preparação, né, que vai além de uma preparação para uma carreira, mas trata-se de uma transformação, de moldar o coração e a mente de um ser humano. Trata-se de nutrir sua alma, construindo os relacionamentos e forjando conexões. Trata-se de nutrir em nossas crianças um sentimento de cuidado e compaixão pelo próximo. Trata-se de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Bem, eu queria fazer essa introdução de um trecho que eu tirei do livro A Família Leitora, né? E agora eu quero abordar com você um pouquinho as verdades, né, sobre a leitura compartilhada. A primeira verdade é que a leitura compartilhada aumenta o vocabulário e o desenvolvimento de padrões linguísticos profundo e sofisticado. Né? Os nossos filhos, mesmo que eles já aprenderam a decodificar as palavras, eles necessitam dessa prática, pois assim o vocabulário vai aumentar, né? À medida que a gente fala, a gente vai aperfeiçoando, que a gente ouve e começa a falar, a gente vai aperfeiçoando a nossa escrita, né? Que é a próxima verdade, né? A leitura compartilhada, ela coopera no desenvolvimento e na habilidade leitora e escrita, que depende do convívio com a língua falada. Então, esse momento é um momento muito importante, porque se nós queremos que os nossos filhos desenvolvam a escrita e a fala, nós precisamos ter esse momento da leitura compartilhada como uma prioridade, né? Esses momentos também, ele pode nutrir e aperfeiçoar o relacionamento. Ele aproxima, porque quando você senta ou no sofá, numa cadeira, onde você sentar, em qualquer que seja o momento que você separar na sua rotina para fazer a leitura, você vai estar nutrindo, se aproximando. É ombro que encosta no ombro, é a cabeça do filho que deita. Então é um momento de nutrir, sabe, de semear, né, um relacionamento no coração dos nossos filhos. Também é a outra verdade, é o amor pela leitura, né? É assim que os nossos filhos, né, começam a se apaixonar pelos livros, começam a conhecer, né, o caminhar da leitura, né? Esse momento ele também nutre o conhecimento, proporcionando contato com aquilo que é belo. Né? E outra coisa, uma outra verdade é que o exemplo, ele arrasta. É isso mesmo, seu exemplo, você sendo uma leitora, um leitor, é esse exemplo que vai gerar no seu filho uma vontade de fazer a mesma coisa. Se ele vê você investindo seu tempo, lendo as escrituras, orando, lendo livros, ele vai querer seguir esse exemplo. Então, o exemplo arrasta, isso é muito importante, né, você entender. Uma outra coisa que eu também acho muito importante é uma verdade, é o ler junto. Porque eu já passei experiências aqui com minhas filhas, delas pegarem algum livro, no metade do livro aquilo, mãe, não quero mais, não tô gostando. E eu falo assim para ela, lê para mim. Ai, Aline, mas eu não tenho tempo, né? Você tem tempo? Não, eu também não tenho. Mas sabe como eu faço? Eu tô lavando a louça e falo, pega lá o livro, lê pra mim. Me conta como que tá sendo essa história. Ou eu sento e falo, deixa eu ler, onde você parou? E aí eu pego naquela página que ela tá e eu começo a ler. E daqui a pouco, ai mãe, então deixa que eu continue, que esse livro é muito bom. Então, essas são as verdades que você precisa, né, receber, acolher no seu coração para praticar a leitura em voz alta.
Bem, agora vamos para as mentiras? Isso mesmo, vamos conhecer as mentiras que nós falamos, que ouvimos, né, e que acreditamos que elas são verdadeiras. São mentiras. Primeira mentira que eu quero contar aqui para você é aquela frase: meu filho não lê porque não gosta. Olha, isso não existe. Seu filho não foi educado, a vontade dele não foi educada, ele não aprendeu. Então, você não encontrou o estilo literário dele, você não nutriu uma rotina, você não investiu. Então, precisa acertar, Aline, mas eu já comprei livros, eu já li para ele, ele não ama. Você precisa achar o estilo literário, e uma ação, mais outra ação, com outra ação, forma o caráter. Então, é muito importante você entender isso, né? Essa frase, meu filho não gosta de ler, não é verdade. Eu ouvi isso, que eu também não gostava de ler, e hoje eu leio, eu gosto de ler, né? Hoje eu ensino as minhas filhas sobre a importância da leitura. Então, essa é a primeira mentira. A outra mentira, qualquer livro tá bom, compra um diário de alguma coisa daí e dá para criança. Bem, isso não é uma verdade, não é qualquer livro, qualquer gibi da vida, não é por aí, né? E não é bem assim. É muito importante você selecionar bem os livros, né, que você quer de acordo com a sua cosmovisão. Né? Também é importante entender, Aline, então eu preciso pegar um livro grosso, precisa ser um livro clássico. Bem, os livros finos, os livros em quadrinhos, eles também são importantes. Também é outra mentira. Ah, meu filho cresceu, então ele não pode ler livros com figura, livros em quadrinhos. Não, ele pode sim. Você pode em algum momento introduzir, principalmente se ele não tem o hábito da leitura. Comece com algo que ele gosta. Já que ele gosta de livros em quadrinho, mangá, revistinha, comece com o que ele gosta, mas sabendo que isso precisa crescer. Não vai ficar só nisso. Você precisa, né, inserindo outro tipo de leitura, outro tipo de estilo, para que ele também cresça, né, nesse caminhar com a leitura compartilhada. Outra mentira é que meus filhos devem permanecer parados. Eu tô lendo, a criança não fica quieta. Você não conhece meus filhos, né? Eu já vi gente falando assim, não, porque suas filhas são tranquilas. Você não conhece meus filhos. Bem, a criança não precisa ficar parada. Ela pode, enquanto você lê para ela pode estar fazendo uma caligrafia, brincando de massinha, montando um bloquinho, fazendo alguma atividade que não demande muito barulho ou que ela não fale, que não atrapalhe enquanto você esteja lendo. Então isso também é muito importante. Meus filhos não ficam, não fazem como o filho da vizinha. Né? Sabe aquele dia que você tenta ler, as crianças estão agitadas, que tá dando tudo errado, e você acha que já que não tá sendo como a pessoa que você tá seguindo faz, então não presta. Bem, tem dias e dias, né? Baixa cada dia seu mal. Tem dias que é tudo maravilhoso, que a criança senta, fica quieta e você consegue aí sim fazer a leitura em voz alta. Só que tem dias que não é assim. Tem dias que nem você nem a criança estão prontos para aquela atividade. Mas você precisa entender que tem dias e dias, né? Então, esse é um dia, amanhã vai ser outro e assim também. Então, não é porque um dia foi ruim que todos serão ruins, né? Então, essa é uma mentira também que precisa ser destruída, vamos dizer assim, né? Preciso montar uma biblioteca para começar a prática da leitura em voz alta? Bem, é importante você investir sim em livros. E livros de acordo com a sua cosmovisão, livros bons, com bom vocabulário, respeitando o estilo literário do seu filho. Mas não necessariamente você precisa montar uma biblioteca. Você pode ir na biblioteca da sua cidade, por exemplo. Né? Você também pode comprar num sebo, né? Você pode ter um acesso ali melhor. Então, é importante sim ter acesso a livros, né? Seus filhos precisam ter contato, eles precisam ver os livros pela casa, precisa tocar, sentir o livro, né? Para que esse hábito seja cultivado no coração deles. Mas não necessariamente precisa ser uma biblioteca. Comece com o que você tem. O que Deus tem dado à sua mão hoje? Faça aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Bem, outra mentira é só leio livro por indicação. Eu não sei escolher livro. Claro que você sabe. Você sabe, você é a melhor pessoa para escolher livros para os seus filhos. Bem, aqui eu anotei. Você conhece seu filho e sua família, os seus valores melhor do que eu, né? Confie na inspiração que o Espírito Santo
vai colocar na sua vida, né? E colocar no seu coração. Você é a melhor pessoa para ajudar seu filho a aprender a amar a leitura e a encontrar livros que causem um impacto significativo e duradouro. Nunca é tarde para começar a ler a leitura em voz alta. Aqui também é uma verdade, tirando aquela, não, meu filho já tá grande, sabe aquela mentira que a gente acha assim, não, meu filho já tá grande, agora não vai mais, ele só quer saber de celular e não dá mais para ele. Claro, nunca é tarde para começar a leitura compartilhada. Leia junto. Se seu filho estiver desanimando, ele não quer ler, né? Leia junto com ele. Meu filho não lê a Bíblia. Leia com ele Salmos. Sente junto. Ó, eu leio um capítulo, você lê outro. Eu leio um versículo, você lê outro. Faça junto, sabe? Então, nunca é tarde para você começar a leitura em voz alta. E eu quero ler um trechinho aqui, uma frase de Alice Osman que diz assim: os livros são importantes, mas as conversas que estas obras geraram, os laços que criaram, é exatamente o que importa. Bem, é sobre isso, é sobre esse vínculo, é sobre esse compartilhar, é sobre essa beleza que eu quero gerar no seu coração, é sobre essa verdade, não é somente sobre o conhecimento, ou sobre o enriquecimento do vocabulário, ou sobre a quantidade de livros que alguém lê, mas é sobre esse nutrir de relacionamento. Então eu espero que esse vídeo tenha cooperado com você e que você inicie nessa jornada, né, tirando todas essas mentiras do seu coração e da sua mente.